Igreja do Senhor, adorando ao Senhor. Eu quero transmitir a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é bom, Ele é grande. Quero agradecer ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, pastor Ailton José Alves, pela confiança de nos escalar para estar aqui com os irmãos. E louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Alberto Inácio. Ele é uma referência para mim e é muito difícil falar no nome dele, porque com as pernas tremendo. Ele aqui reveu meu grande amigo pastor Aldir, também é um modelo para mim, os obreiros dessa igreja, cantor do Papá, toda a igreja do Senhor. Estava sentado glorificando a Deus pela multidão de salvos aqui, a multidão de jovens, quantos jovens aqui, glória a Deus. Eu não sei qual a palavra que você veio buscar, mas sei que o Senhor Ele tem uma palavra para nós essa noite. E eu quero compartilhar com os irmãos o que me veio ao coração no segundo livro de Reis, capítulo 5. Versículo 1 ao versículo 3. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Glória a Deus. Não quero falar sobre Naamã, no seu milagre, na sua conversão, mas quero falar um pouco sobre esta menina. Quem foi esta menina? A Bíblia responde: uma escrava. Ela tornou-se uma escrava. Ela era uma jovem judia, depois tornou-se uma escrava. Tropas da Síria atacou algumas tribos de Israel e levaram cativo muita gente, e no meio dessas pessoas foi esta menina. Ela era, além de judia e escrava, uma personagem anônima na Bíblia. Nós não encontramos seu nome, só a palavra Levi. Também, provavelmente, ela tinha se tornado mulher de Naamã. Era uma prática daquela região que as empregadas tornavam-se mulheres do seu padrão. Aquela menina, ela era algo insignificante para alguém. Mas observe as coisas que sucederam a ela. Ela perdeu sua família. Com certeza, como uma criança hebreia, ela deve ter aprendido a lei na sua casa com seus pais. Ela ouviu falar sobre o Deus de Israel, e aquilo marcou a sua vida. Mas depois ela foi separada da família, ela perdeu a família, ela perdeu seu povo, sua terra, ela perdeu a dignidade, a liberdade de ir e vir. Ela era conhecida como filha de, mas agora ela
seria conhecida como escrava de Naamã. Aquela menina tinha alegria, como todas as meninas, todos os filhos, de pela manhã a mãe e acordar o pai. Mas agora quem ia lhe acordar era a sua patroa, lhe chamando para o trabalho. Essa menina, ela perdeu os seus sonhos. Os seus sonhos foram destruídos. Ela agora estava morando na casa do homem que destruiu o seu povo, que ele separou da sua família. Ela era um ser humano, dotado de virtudes e fraquezas como nós. Ela sonhava também em ser alguém, mas os seus sonhos foram destruídos, porque agora ela não ia ter escolha, ela não ia escolher, alguém ia escolher por ela, ia decidir por ela. Essa menina, ela aprendeu a conviver com um grande trauma. O que é que você acha de perder a família? De morar na casa de um homem que era o seu maior inimigo do seu povo. E ela passou a conviver com aquele trauma muito grande ainda em pouca idade. Quem sabe ela era uma pré-adolescente ou uma adolescente. Os traumas, eu há pouco dia atendi uma senhora, ela disse: faz 30 anos que eu não consigo me livrar desse trauma da minha infância. E eu sei que essa noite eu estou falando para vidas aqui que carregam traumas. Todos nós carregamos traumas, mas eles podem ser superados. Amém? Essa menina passou a conviver com um trauma muito grande. Ela perdeu muito. Ela perdeu coisas que não poderia perder nesta vida. Mas, de repente, as coisas desmoronaram em sua vida. Mas, observe que em meio às suas perdas, em meio aos seus traumas, ela tinha tudo para ser uma menina depressiva, ela tinha tudo para ser uma pessoa com um sentimento de ódio, de raiva, de fuga, esperando sempre uma oportunidade para fugir à casa do seu patrão ou matá-lo. Mas essa menina não permitiu que os seus traumas lhe dominassem, matassem a sua fé. E quando ela começa a olhar para o seu patrão, percebe que ele era um homem leproso, doente. Ele era um homem temido, um dos mais famosos daquela época, um grande guerreiro. E era um homem que Deus estava ao seu lado. O texto diz que o Senhor deu vitória a ele, fez ele vencer. E ela pensou assim: se este homem estivesse diante do profeta lá em Samaria, ele o restauraria da sua leva. A menina com esta palavra, ela demonstrou, diga comigo, amor. Amor. Porque ela estava na casa, como falei, de quem era o seu maior inimigo, do homem que havia feito muito mal. Mas ela agora se doa. Ela diz: olha, se ele foi em Samaria perante o profeta, ele vai ficar curado. Ela demonstra amor. Os traumas, as percas, tudo que ela sofreu, não conseguiu matar o amor que aquela menina tinha dentro do seu coração. A ternura, a bondade. Com essa palavra, essa menina, ela demonstrou perdão. Se Naamã atacou seu povo e destruiu seu povo, ela não deixou o ódio lhe dominar. Quando ele intercede, ela demonstra perdão.
E eu quero dizer a você essa noite: perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe sua filha, perdoe seu filho, perdoe aquela pessoa que deixou uma marca na sua vida e você carrega até hoje. Os que perdoam são perdoados. Se perdoarmos, iremos poder orar a oração do Pai Nosso. Com essa palavra, aquela menina, ela demonstrou perdão, ela intercedeu pelo seu maior inimigo, ela demonstrou misericórdia pela dor da mãe, pelo problema da mãe, ela demonstrou também fé em Deus de Israel. As coisas que aconteceram não mataram a fé daquela menina. Parece até que ela sabia aquilo que o primeiro homem da Bíblia falou sobre fé. Abacuque disse: o justo pela sua fé viverá. Foi a primeira vez que alguém falou de fé na Bíblia. Parece até, graças a Deus, estava em Hebreus 10:38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Hebreus 11, versículo 1, que a fé, ela diz que a fé é uma base sólida das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é pagador, galardoador daqueles que o buscam. Ela não permitiu que a sua fé morresse. Ela não deixou que as circunstâncias, tudo que havia acontecido, matasse a sua fé. Ela demonstrou com aquela palavra fé no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ei, como vai a sua fé? Como vai a nossa fé essa noite? A fé é uma planta que precisa ser regada todo dia. E o Senhor quer fazer da nossa fé uma grande fé. E onde há fé, há milagres. Se essa noite o Espírito Santo achar fé no seu coração, você voltará para casa com o milagre de Deus na sua vida. Sem fé é impossível agradar, mas com fé agrada. A fé ela atrai o Senhor. Jesus parou e aprendeu o céu e lhe deu um cheque em branco por causa da sua fé. E disse a ele: tua fé se curou. Jesus parou e disse uma palavra à mulher cananeia que ele não havia dito a ninguém. Ô mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Jesus falou isso por causa da sua fé. A Bíblia diz em Hebreus que as mulheres, pela ressurreição, pela fé, claro, receberam os seus mortos. E a gente vê as mulheres que Elias e Eliseu ressuscitaram os seus filhos. Pela fé, aquelas mulheres abraçaram os seus filhos mortos, mas depois abraçaram os filhos com vida. A fé, ela faz viver aquilo que está morto. A fé faz você ver o invisível, alcançar o inalcançável. Essa menina, ela demonstrou fé em Deus. Ela demonstrou confiança no homem de Deus. Ela honrou o homem de Deus. Jovens, permito dizer a você essa noite: você não vai chegar no cume da montanha sozinho. Muitas mãos, muitos ombros, muitos joelhos irão ser usados para você chegar lá. Quando eu chego diante de uma multidão assim como essa, eu não posso esquecer de mulheres e homens que me prestaram os joelhos, as mãos, os ombros, as lágrimas, para eu subir.
Eu lembro de uma mulher de Deus, irmã Helena, já está com o Senhor. Quando eu era adolescente, lá no final da década de 80 e começo da década de 90, expulso de casa, e eu fui à casa dela muito aflito, e ela disse assim: continue servindo o Senhor, o Senhor vai te ajudar, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Me deu aquela palavra, e meses antes dela aparecer, eu fui uma ceia naquele lugar, ela já estava debilitada, estava na ceia. No final do culto, ela me disse: eu quero te dar um abraço, e disse assim a mim: agora Jesus pode me levar, porque eu estou vendo a resposta das minhas orações na sua vida. Como esquecer de mulheres como essa, de minha mãe, da minha família? Como esquecer, posso falar aqui do seu nome, do pastor presidente que me colocou na lista local, oficial, para o meu diaconato, presbitério, meu ingresso ao ministério, que acreditou na minha chamada? Como esquecer do pastor João Fernandes? Quantos conselhos! No momento que eu pensava que não ia acontecer nada, que eu estava na pior, ele estendeu as mãos e investiu em mim. Honre os homens de Deus, as mulheres de Deus, e você será honrado. Você não irá chegar a lugar algum se você desonrar os homens de Deus e as mulheres de Deus. Mesmo que Deus use eles para provar a sua fé, voltar o seu caráter, mas honra, e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Deus irá te honrar. A menina disse: se ele estivesse diante do profeta de Samaria, o profeta ia orar por ele e ficaria curado. Era um bom homem, eles eram confiou no nome de Deus. Mas observe que aquela menina foi na casa de Naamã. Olha o que ela foi naquela casa. A menina foi na casa de Naamã, diga comigo, uma opção de Deus. Uma opção de Deus. Meus irmãos, é isso que nós temos que ser neste mundo. Na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, na rua, onde, na congregação, onde chegarmos, onde estivermos. Eu assisti uma reportagem aqui no estado vizinho e adolescentes sendo possuídas por demônios dentro de uma classe, e as pessoas dizem assim, os professores, o diretor dizem: elas estão tendo experiências mediúnicas. E eu fiquei dizendo assim, assistindo, dizendo: Senhor, não tem um crente nessa escola, não tem um jovem crente nessa classe, para dizer: diretor, professor, tem licença aqui, sai dela, capeta, em nome de Jesus. Nós temos que ser uma opção de Deus nesse mundo. Quando choramos, Josafá e o rei Edom, no segundo livro de Reis, capítulo 3, começaram a aparecer seres junto com o exército e os animais, Josafá perguntou: não há aqui um homem de Deus para ele consultar, não? Disseram: há um homem de Deus, ele disse: é o filho de Safate, o que deitava a atração de Elias. Vamos consultar. Quando eles viram que o jornal disse: nós viemos consultar o Senhor através da sua vida, disse: vá consultar os dedos do seu pai e os dedos da sua mãe. Não fosse só na palma, você não viria minha face. Então o Senhor nos entregou aqui ao inimigo. Aí Eliseu ficou contrariado, disse: traga um tocador de harpa. Aí o tangedor sentou-se ali e começou a ouvir o rapaz tocar harpa e cantar, e a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: façam nesse vale muitas cobras. Quantas cobras? Quantas cobras? Muitas. Diga comigo: muitas. Muitas cobras. Porque assim diz o Senhor: não tereis vento nem chuva, mas o vale se encherá
beber agora eu posso dar os animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, Ele cuidará da vitória. Mas eles cavaram agora. Quem cavou um palmo, recebeu só um palmo de água. Quem cavou meio metro, recebeu meio metro de água. Quem cavou muito, recebeu muito. Quem cavou pouco, recebeu pouco. Quem não cavou nada, não recebeu nada. Qual é a profundidade da sua cobra? Da sua intimidade com o Senhor, é isso que eu quero dizer. Da nossa intimidade com o Senhor. Seu poço vai de altura. Qual a profundidade dele? Mas seu dia, sol, poeira, e de repente quando eles olhavam para o caminho de Edom, as águas vinham pelo caminho de Edom e encheu o vale. E a água deu para todos. E os inimigos foram derrotados por causa da água. Há um homem de Deus, há uma mulher de Deus, há uma opção de Deus. Quantos aqui essa noite são uma opção de Deus nessa cidade? De verdade? A menina foi uma opção de Deus na casa de Naamã. Havia outros servos ali. Havia empregados. Havia segurança. Pessoas ao serviço de Naamã. Havia deuses na casa de Naamã. O Deus rimou de outros. Mas aquela menina não era mais uma na casa de Naamã. Ela era a opção de Deus ali. Em segundo lugar, aquela menina, ela era a voz de Deus na casa de Naamã. A voz de Deus. Tão insignificantes para alguém. Mas, quando aquela menina abriu a boca e falou sobre o Deus de Israel, não falou muito, não. Foi só uma palavra para a senhora dela, para a mulher de Naamã. Foi uma palavra pequena. Mas aquela palavra mudou a história daquela família. De um homem poderoso de toda a família, ela foi a voz de Deus. Aqui estão as vozes de Deus. As vidas que o Senhor está usando e vai usar aqui em Moreno. E esse é o momento. Essa igreja nunca viveu, quem sabe, um momento como esse que está vivendo. Essa juventude está recebendo algo que as gerações passadas não receberam. A minha geração não teve pré-congresso de jovem, estudo para jovem, era doutrina com pirão de mocotó com pimenta para todo mundo, olha aí. Congresso de jovem, vocês estão tendo algo que as gerações passadas não tiveram. E o que Deus está fazendo nessa igreja de Pernambuco é tão grande que daqui uns anos, quando nós olharmos para trás, vamos dizer: meu Deus. E meus irmãos, se nós estamos vivendo o dia de Elias, Pernambuco, o Brasil e o mundo verá os dias de Eliseu. Aleluia. E essa noite aqui está os Eliseu de Deus. Aleluia. Eu sei que essa noite eu estou falando para a vida daqui que tem uma chamada irresistível. Vidas que serão usadas como nunca pelo Senhor.
Eu tenho orado aqui para Deus, Senhor, usa minhas filhas e os meus netos que chegarem. Muito mais, Senhor, que é mim. Essa menina foi a voz. Jovem, Deus colocou você naquela faculdade, naquela escola, naquele trabalho, para você ser a voz de Deus lá. Não saia do projeto de Deus. Não permita que a internet tire você do projeto de Deus. Não permita que o namoro tire você do projeto de Deus. Não permita que a vida tire você do projeto de Deus. Não permita que ninguém tire você do projeto de Deus. Você está no projeto de Deus. Deus está contando com você. E o tempo é esse, o tempo é agora. Em que as vozes que serão usadas pelo Senhor irão se levantar nesta cidade. Porque Deus tem uma colheita nesta cidade muito grande. Eu ouvi os sons do Espírito Santo na minha mente. E essa colheita será pela vossas mãos. É você e as pessoas que o Espírito Santo está usando e vai usar muito mais. Existe jovem aqui essa noite que Deus aqui no coração dele desejo da boca. Você não foi chamado para ser o Neymar, não. Você não está aqui para ser o Ronaldinho, não. Você está aqui para ser um profeta de Deus. Um levita, um obreiro. Uma tocha do Senhor. Você não está aqui para ser uma atriz, uma modelo. Você está aqui porque Deus te chamou. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que eu saísse da madre do santo, te peguei. E as nações te dei como profeta. Ele quer pôr as minhas palavras na tua boca. Diz o Senhor essa noite para ti. Aleluia. É tempo de se levantar vidas. Para dizer para a chuva quando for preciso. Pare agora. Em nome do Senhor. Para dizer para ela, chove agora. Para dizer para o demônio, saia agora, em nome de Jesus. Para dizer para o doente, seja curado agora. Dizer para o paralítico, ande, em nome de Jesus. Sem chiar, sem corrupiar, sem dançar, não. Em nome de Jesus, não. Dizer para o morto, levante-se em nome de Jesus. Dizer força. Eu tenho um amigo, presbítero da igreja Jair Cruz. Mas eu fui presbítero Joaquim. Ele foi evangelizando. Quando foi com um grupo de irmãos, quando foram passando pelas margens do rio, de uma casa, e lá estava a multidão, desesperou a gritaria. Quando ele foi passando lá, uma senhora correu com o menino no braço e disse: seu urbano, vem aqui por favor. Ele estava com o grupo de gente. Aí a mulher disse: meu filho morreu afogado. E ela tinha ido na congregação, no culto, e ouviu ele falar que Jesus deu vida a Lázaro. O senhor não falou a semana passada que Jesus deu vida ao homem que estava sepultado há 4 dias, não foi? Então, seu filho, é verdade aquilo, seu humano. Então, toma meu filho. Eu só assim o menino nos braços. Jesus, e agora? Seu humano, é verdade ou não é verdade? Quando não aconteceu, não aconteceu, seu humano.
Aí ele olhou para o céu, orou e disse: Jesus é verdade. Eu creio. Deve vir da lado. Quando ele começou a orar, eu acho que fechar tudo daqui a pouco ele disse: o Senhor quer levantar vidas aqui assim, que estejam tão cheias de Deus, como Pedro que diz para a vida: levanta. Ele nem falou o nome de Jesus, não é porque ele é orgulhoso, não, porque ele estava tão cheio de Jesus. Ele se levantou, de joelho dobrado, não se levantou. Levanta. A mulher sentou-se na cama e começou a falar. Aquela menina foi a voz de Deus na casa do mundo. Lá onde você trabalha, estuda e congrega, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu vizinho, seu professor, seu patrão, tem que dizer assim: esse jovem, essa menina, essa moça é diferente. É necessário ser o melhor aluno da classe, tirar a melhor nota e ser respeitado pelo professor. Deus espera que o juventude isso de nós. A voz de Deus. Aquela menina é a voz de Deus. Que privilégio ser a voz de Deus. Aleluia. Aquela menina foi o instrumento que Deus usou na casa de Naamã. Deus qualidade. Ele quer uma vida entregue, derramada em seus pés. Ele não está procurando só os que podem, os que são. Ele vai lá nas favelas, lá nas áreas rubícolas, mas também na faculdade, nos palácios, vai procurando. E essa noite ele está aqui com o seu holofote procurando assim: onde está uma vida para eu fazer uma coisa grande, nova e única e moderna. Um dia lá em São Lourenço da Mata, congresso de jovens, encerramento, pastor Marcos Romano pregando. E ele falou uma mensagem assim e disse: pastor João Fernandes, tem uma pessoa aqui essa noite que Deus vai usá-lo tremendamente. Falou muitas coisas. Naquela palavra eu estava na última fila de cadeira, lá atrás, dentro de mim, eu disse: Deus, eu quero ser essa pessoa. Sabe qual foi a resposta que veio? Na hora a resposta. Como se tivesse alguém em pé do meu lado falando comigo. A resposta que veio foi: você aceita pagar o preço junto comigo? Você aceita pagar o preço? Eu falei assim, eu disse: agora o preço. Mas eu disse dentro de mim: aceite, Senhor. Aceite. Quando eu leio o Lucas 1,37, meus ossos queimam, ardem. O que é que diz Lucas 1,37? E é mesmo. Eu olho para amigos que o Senhor está usando hoje, exportadores de cana, serventes de pedreiro, catadores de reciclagem. Por isso eu comecei a dizer a um filho que estava falando, ele perguntou: o senhor, qual foi a faculdade do senhor? O senhor disse: a canavieira. Às vezes eu volto da Rede Brasil e eu olho como final de ano, no mês de dezembro, eu ia voltando da Rede Brasil e fiquei, de repente eu olhei assim para a outra, uma cor bonita, e o Espírito Santo lembrou de 31 anos atrás. Uma criança com 8 anos de idade, às 3 horas da madrugada, com a foice na mão, descalço, andando 1h30 a pé para o Porto da Cana, e chegava lá às 5h30, não havia. Aí
O Espírito Santo disse: você lembra da lua que você chorava olhando para ela? Você lembra? Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Deus, esse hino que hoje ela cantou, eu identifico muito com ele. Gente, eu tinha tudo mesmo para não estar aqui. Para ser mais um alcoólatra, fumante. Perdi o pai com 8 anos de idade. Eu 12 irmãos e minha mãe, uma casa de casa, dormindo em cama de palha com folha de bananeira, acordava assim todo malhado para ir fazer. Não tinha perspectiva de futuro nenhum. Mas aos 9 anos de idade, indo para o ciclo da oração infantil, com a junta toda estourada e manchada com uma coisa que sai da cana, a bicha da cana, obrigado. Eu disse a Deus no caminho: não me ames. Olha minhas mãos, todas desgraçadas. Tu levaste meu pai. Também não tenho nada para te oferecer, né, Deus? E tu não fala com criança, não. Tu vai disciplinando pessoas, acertando pessoas, só fala com os outros, mas te manda condição. Quando eu cheguei na congregação, eu vi o jeito que sentei, o Senhor usou a dirigir, com muita autoridade, e disse: menino, eu sou o teu Deus, eu te amo. Ouvi o que tu falaste no caminho. E entre as coisas que o Senhor falou naquela manhã, ele disse assim: eu vou te usar para falar para o mundo. Só Deus, diga comigo, só Deus. Meu Deus, se foi, vai ser só a graça aqui. E pedi para uma irmã dar uma palavra, senhora idosa, ela só no papai de um versículo, depois eu dei para trás e disse: e você acha que eu vou fazer o que se não for milagre? Levante suas mãos para receber de Deus uma palavra profética essa noite. Passou, amém. Fique com a sua mão levantada nessa noite. Tenho chuvas de milagre para a minha igreja nessa cidade. Farei chover nos 4 cantos dessa cidade sobre vós. A minha autoridade, a unção do meu Espírito, abrirei portas da águas, escancarei obras que a tua aberta. Farei. É o meu tempo, é a minha vontade, e quem impedirá? E a vara está na tua mão, a chave eu te dei, abre. Tu tens a minha autoridade. Tu és a minha voz, tu és o meu instrumento. Eu te dei essa cidade, eu coloquei nas tuas mãos. Morena do Senhor Jesus, que declarei essa noite comigo. Morena do Senhor Jesus.
Receba o Senhor agora. Palavra da sabedoria. Palavra da ciência. Enchimento de Espírito. Toda a fé, operação de maravilhas. Os dons de curar. Variedade de língua, interpretação de língua. Profecias. Deus tem uma chuva para essa cidade e uma colheita. Ei, não me interprete mal essa noite, por favor, mas levante as suas mãos assim. Feche seus olhos pela fé. Siga os olhos de Deus nos seus braços. Abraça os meus olhos. Diz o Senhor essa noite. Pela fé os meus olhos. Abraça os meus olhos. Eu digo essa noite, olhos. Colheita, colheita e colheita. Reclamação, mãe. Eu te dou. Receba de Deus agora. Que essa noite não será ninguém aqui sem sentir o toque do Espírito Santo, a autoridade de Deus. A geração será marcada, mas com a autoridade do Espírito. Levantarei obreiros verdadeiros. Repreenderei o devorador. Os anos que foram consumidos, o Senhor dará uma colheita tão grande. Aleluia. Chuva sobre a tua vida espiritual. Chuva sobre a tua família. De graça, de salvação, de vitória. Chuva na área financeira dos crentes morenos. Jeová vai mandar. Agora, quando o Senhor mandar o pão do teu bolso, não seja orgulhoso e avarento, não. Traga o time para a casa do Senhor. Tu és o meu instrumento, diz o Senhor para ti. Lá no ventre de tua mãe, o Senhor tocou em ti. Deus colocou um sazon do céu aqui. Tu és uma pessoa diferente. Tu tens um tempero diferente. Deus mandou uma estrutura diferente. Não era coisa espantosa acontecer diante de ti. A unção é uma coisa terrível. Ela entra na carne dos ossos, mas quando a carne se acaba, ela fica nos ossos. Jogaram um cadáver de morto sobre a ossada de Deus. O homem caiu lá em cima, daqui a pouco se levantou e jogou o sangue sobre os ossos, mas tem um sangue. É isso que estamos precisando. É da glória de Deus. É da unção de Deus na nossa vida. Não é de muita conversa, muito papapá, muita retórica.
Deus usou aquela menina para mudar a história. Deus vai fazer uma coisa grande, nova e única. Agora nós estamos os crentes que aceitam pagar o preço para Deus fazer isso. Uma coisa grande, nova e única. O levantar das suas mãos é de verdade. Isso é uma aliança que você está fazendo com Deus essa noite. Um pacto. Você pagar o preço comigo. O Brasil ouvirá a tua voz. As nações ouvirão a tua voz. O Senhor me trouxe essa noite para te dizer: eu te levarei às nações. Eu quero que ela escute a minha voz através de ti. Receba, moça de Deus, essa noite, essa chamada que está dentro de ti. Foi Deus que colocou, moça, jovem, não saia do projeto de Deus. Deus exige santidade. Essa noite o Senhor procura vidas para entrar no seu gabinete como Moisés. Senhor, eu da tua face, teu rosto. Moisés não pode. Aquela menina nos ensina de Deus, nos usa onde estivermos ou que temos. Moisés tinha uma vara. Quem aqui quer uma vara em presente do seu aniversário aqui? Quanto vale uma vara? É significante. O Senhor disse: você não tem uma vara, Senhor. Não pode mais. Ou me abriu ou não abriu? Mas elas ficaram congeladas? Ficou congelada? Não, ficou do mesmo jeito as águas, mas não caiu uma coisa para cá nem uma coisa para cá. Nem a baleia nem o tubarão passou para cá, não tira lá. A mulher soube um vaso de azeite, encheu muitos vasos. Eu tenho uma amiga que diz assim: vamos fazer, se lá tivesse uma carreta, um carro-pipa, a mulher que enchia um carro-pipa todo de azeite lá, e já tinha mais. O azeite parou. Aqui você tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Seu bolo para aqui, para ela, comigo, comeu um dia, uma semana, um mês, um ano, não se acabou. Sansão querendo lutar, querendo vencer, procurou um madeiro, uma espada, encontrou o osso da mandíbula do jumento. Fresco. Pegou assim. Quantos homens caíram? Quantos? Mas com o osso da mandíbula do jumento. E nem com a sopa não presta. Quem vai com a sopa do jumento? Não era nada para alguém, mas para Deus. O menino tinha 5 pães de cevada, pão de pobre, e 2 peixinhos. Senhor, os discípulos disseram: a mulher está com fome, dá-lhe nós de comer. Aí os homens estavam tudo despreparados, os obreiros tudo despreparados, não tinha nem um pedaço de pão. Aí foi encontrar o menino no lanche. Aí o menino disse assim: mas o que é isso tratando? Camarada, não tem nada, tá com a botica vazia e gritando dele. Ele pegou o corpo dele, botou os 5 pães e os peixinhos nas mãos de Jesus. Quantos comeram? De homens?
5.000 homens. Mas as mulheres e meninos. E sobrou quanto? 12 pedaços. Toca com uma agulha! Ganhou uma comunidade para Jesus. O que é que você tem? Para o Senhor, a partir de hoje, começar a fazer uma coisa grande com aquilo que você tem. Eu não quero mais adiante. Pastor, vai ser muita hora. Mas eu quero. Há entre nós alguma pessoa não evangélica? Dê um sinal para a gente conhecer. Você quer vir agora entregar sua vida a Jesus? Para Deus fazer uma coisa grande na tua vida hoje? Perdoa os teus pecados, dá salvação, te enche de alegria. Vem aqui à frente agora, a gente ora por você. Em nome de Jesus. Vamos deixar o filho, deixar longe da casa do Pai. Vamos deixar uma vida carente de Deus. Vem, em nome de Jesus. Traga essa pessoa que está no seu lado aí, convide ela. Jesus está te chamando essa noite para resolver aquele problema e dar uma grande vitória. Deus tem um plano na sua vida. E hoje o Senhor quer fazer uma coisa nova. Vamos deixar você. Vamos deixar uma vida para Jesus. Vamos deixar uma vida carente de Deus. Quero pedir pessoa, pastor, para orar por essa juventude. Olha, esse ano você vai aprender o inglês, o idioma. Diga amém. Jeová vai criar situações, vai mandar recursos, porque ele está te preparando para a obra que ele tem na tua vida. Olha o projeto está de pé. Jovem, leia a Bíblia muito, olhe no seu quarto, converse com Deus. Encerrando aqui, foram na casa do pastor William Tinei. Ele já havia falecido. Encontraram 2 marquinhas no chão. E aquele grupo de crianças que foi ali, uma das crianças falou assim: o que significa isso aqui? Aí disseram a ela: olha, as marcas do pastor, do joelho do pastor William Tinei, orando muitos anos aqui nesse lugar. Aquela criança dobrou o joelho aqui e disse: eu quero ser um homem como aquele homem. Eu quero orar com ele, porque me usa como usar dele. Essa criança foi nada mais, nada menos que Billy Graham, o maior ganhador do terror do século passado. Deixa as marcas do seu joelho. Deus quer ver a marca do seu joelho no teu quarto. O projeto de Deus está de pé da sua vida. Não sai do projeto de Deus. Não toque a sua fé. Não negocie o seu caráter. Deus espera que tu diga não. Tu vai ligar hoje para alguém e vai dizer não. E eu quero orar por você que aceita pagar o preço, mas que vai fazer uma aliança com o Senhor essa noite e Deus fazer uma coisa grande, única e nova na sua vida, nessa cidade, nesse estado, nesse Brasil, nesse mundo. E você